Agora uma questão da UEL, do Paraná, Universidade Estadual de Londrina, tá? Eu vou ler o enunciado com você, depois a gente resolve junto. Um barco parte de um porto A com 2 elevado a x passageiros e passa pelos portos B e C, deixando em cada um metade dos passageiros presentes no momento de chegada e recebendo em cada um 2 elevado a x sobre 2 novos passageiros. Se o barco parte do porto C com 28 passageiros, e se N representa o número de passageiros que partiram de A, é correto afirmar que... Bora resolver? Vamos lá, gente. Fiz aqui um resumo, tá? Para a gente não se perder. O enunciado é bastante grande, bastante complexo. A gente precisa equacionar isso e os valores são meio estranhos, né? É uma potência aqui com o expoente x, depois o expoente x sobre 2, então vamos com muita calma. Então a situação é a seguinte, ele parte de um porto com uma certa quantidade de passageiros que ele representou aqui por 2 elevado a x. Muito bem. Então se eu descobrir o valor de x, por exemplo, se x for 3, 2 elevado à terceira é 8, eu sei quantos passageiros partiram de A, que é o que ele está perguntando, tá? Então eu vou buscar esse x aí. O que é falado? Que ele passa pelos portos B e C, tá bom? E que em cada porto, ele chegou lá no porto, ele deixa metade, então, se ele deixa metade do que ele tem naquele momento, tá certo? Ele vai ficar com quantos passageiros? Com a metade do que tinha, então vezes meio, percebeu? Só que ele deixa metade, mas recebe outros tantos passageiros. Quantos? 2 elevado a x sobre 2, tá certo? Então, multiplica por meio o que você tinha e soma 2 elevado a x sobre 2, tá legal? E aí ele parte do B. Quando chegar no C, ele deixa a metade do que ele tem agora, tá certo? Que é diferente, tá? E recebe de novo 2 elevado a x sobre 2. E quando ele parte de C, diz o nosso enunciado que ele parte de C com 28 passageiros. Tá legal? Então vamos lá, vamos equacionar isso. Então vamos. Ele saiu do porto A com 2 elevado a x passageiros. Daí tá tudo bem. Quando ele chega lá no porto B, o que você fez? Você multiplicou isso aqui por meio, não é isso? Ele ficou com a metade e somou 2 elevado a x sobre 2. 2 elevado a x sobre 2. Então ele está partindo de B com essa quantidade de passageiros. Então vamos lá. Partiu de A com 2 elevado a x. Chegou em B, deixou a metade. Então ele ficou com metade disso, certo? E entraram passageiros novos, 2 elevado a x sobre 2. Então agora ele parte de B, com isso aqui. Esse é o montante de passageiros. Quando ele chega em C, o que vai acontecer? O número de passageiros é esse. Ele vai deixar a metade. Então com quantos ele vai ficar? Eu vou pegar isso aqui, ó, tudo isso aqui, e vou calcular a metade disso, vai ser meio vezes isso, certo? Só que entra a gente. Quantos que entram? De novo entram 2 elevado a x sobre 2. Portanto, soma a isso 2 elevado a x sobre 2. Tá legal? Tá bonita a nossa equação, né? Olha lá. Muito bem, e aí ele parte de C. Só que quando ele parte de C, o enunciado te informa que ele parte com 28 passageiros. Portanto, conseguimos aí uma equação, tá? É uma equação exponencial. Como é que resolve a equação exponencial? É muito fácil. Basta ter a igualdade de duas potências de mesma base. Só que aqui tem um fatorzinho estranho, porque você tem muitas somas, né? As potências estão na base 2, mas você tem muita soma e não multiplicação, e aí as propriedades se confundem. Sabe qual é a grande sacada desse exercício? É você usar um artifício matemático. Tá vendo que esse 2 elevado a x sobre 2 aparece 2 vezes? Sim. Então, olha só, vou botar ele numa caixinha amarela. Tá? Ele aparece uma vez aqui e outra vez aqui. O que é um artifício matemático? É eu, provisoriamente, inventar uma nova variável. Então, esse 2 elevado a x sobre 2, eu vou chamar ele, vou batizar ele de k, por exemplo. Tá legal? Ele vai ser o meu k, porque aí eu sumo com isso e tento descobrir o valor de k. Mas, Fernão, como é que você vai fazer com esse 2 elevado a x? Olha, presta atenção.
X não é o dobro de x sobre 2? É. Então, vem comigo aqui. Se 2 elevado a x sobre 2 é igual a k, certo? Se eu elevar os dois lados aqui ao quadrado, ó, ao quadrado, 2 vezes x sobre 2 dá x, que é esse 2 elevado a x. E lá vai ficar o k ao quadrado também. Então, ó, eu vou ter que 2 elevado a x, 2 elevado a x, tá? Você entendeu que x sobre 2 vezes 2 vai cortar, vai dar 2 elevado a x. É o k ao quadrado. Então, se esse cara vale k, 2 elevado a x é k ao quadrado. Já viu que caiu numa quadrática, não é? Vamos nós, vamos lá, vamos substituir tudo isso. Eu estou, então, com meio vezes, abre parênteses, meio vezes 2 elevado a x. Quem é 2 elevado a x agora? É k ao quadrado, certo? Mais, quem é esse cara? É k, mais k, certo? Fecha parênteses, mais k de novo, igual a 28. Então, o que a gente conseguiu com esse artifício? A gente conseguiu transformar aquela equação exponencial numa quadrática, né? Nós temos aqui uma equação de segundo grau que a gente sabe resolver. E, bom, mas aí você vai achar o k? Sim, mas se eu achar o k, eu igualo o k a 2 elevado a x sobre 2 e ponto, eu acho o x, tá certo? Então agora, vamos lá, é só trabalho. Gente, vamos multiplicar tudo isso aqui por 2, né? Esse 2, tá vendo? Ele está multiplicando esse cara. Eu vou simplificar aqui, vou multiplicar por 2, ele cai aqui, né? Depois vai ficar 2k e lá vai ficar 56. Combinado? Então vamos lá. Aqui, multiplicando tudo por 2, eu vou ficar com meio de k quadrado. Esse aqui caiu, tá? Então todo esse parênteses vezes meio vezes 2, só some aqui, corta aqui. Então meio de k quadrado mais k, mais, agora esse tem que multiplicar, 2k igual a 56. Perfeito? Gente, eu vou multiplicar tudo por 2 aqui. Aqui vai cancelar, aqui k mais 2k dá 3k, tá bom? Vou multiplicar por 2, 56 também. Então vamos lá para o outro lado. Aqui vai dar k quadrado, opa, k quadrado, 3k vezes 2 vai dar mais 6k, atenção, igual a 56, eu vou trazer para cá, só que vezes 2, isso vai dar 112, tá? Então, menos 112 igual a zero. Tá aí. Equação de segundo grau, manda bala com delta ou soma e produto, fique à vontade. Vamos calcular o delta aqui, delta, b quadrado vai ser 36, menos 4ac vai dar mais, né? Menos 4 vezes menos 112 dá mais. 4 vezes 2, 8, aqui vai dar 44. Vamos somar isso aqui, vamos ter nosso delta. Vai dar 14, vai 1. 4 aqui dá 8. 484. 484, gente, a raiz quadrada de 484 é 22. Então eu vou dizer que k é igual a menos b, que é menos 6, mais ou menos 22, sobre 2a, que é 2. E aqui eu tenho dois valores para cá, tá? Menos 6 com menos 22 dá menos 28, por 2 dá menos 14. E menos 6 com mais 22 dá 16, por 2 dá 8, tá? O menos 14 eu vou dispensar, porque na verdade o que vai acontecer? O nosso k vai ser uma potência de base 2, ó, vai ser o resultado disso aqui, tá? Então ele tem que ser positivo, 2 elevado a qualquer expoente dá positivo, não vai dar negativo. Então esse menos 14 não convém, eu vou dispensar, e tenho finalmente que meu k vale 8. Legal. Mas e o x? Ora, você não usou o artifício? Se 2 elevado a x sobre 2 é igual a k, eu posso agora afirmar que 2 elevado a x sobre 2 é igual a 8. Mas eis que 8 é o quê? 8 é 2 a terceira, então 2 elevado a x sobre 2 igual a 2 a terceira. Com isso, tenho bases iguais, sei que x sobre 2 é igual a 3, passo o 2 multiplicando, x igual a 6. Olha que legal, certo? O que foi que ele pediu para você? Foi o x? Não. Ele disse que
N, ele considera N o número de passageiros que partiram do porto. Mas passageiros que partiram do porto, olha, parte do porto A, parte de A, 2 elevado a X. Bom, podia ter ido um pouco mais rápido, mas não tem problema. É 2 elevado à sexta, tá? Então, nosso N é 2 à sexta, 2 à terceira é 8, 8 vezes 8, 64, tá? 2 à sexta vai dar 64. Partiram, então, 64 passageiros do Porto A, tá bom? Com isso, nós vamos assinalar a alternativa D, que diz que o número de passageiros é um divisor de 128. Tranquilo? Obrigado por sua atenção, até o próximo exercício.